O Conexão está de volta com as informações sobre o tempo. A exemplo de toda a semana, a sexta-feira começou com temperaturas baixas na região. Mas o dia promete ficar mais agradável e alcançar máximas em torno dos 21 graus aqui no Vale dos Sinos. Acompanhe agora a previsão para este sábado. Neste sábado, uma massa de ar frio deixa o tempo aberto no estado. O frio diminui de madrugada e ao amanhecer, mas ainda deve haver nevoeiro nas primeiras horas do dia. À tarde, a temperatura sobe e não deve chover. Nos vales e encosta da serra, o tempo fica nublado e não há previsões de instabilidade. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 7 e 20 graus. Em Passo Fundo, os termômetros marcam entre 6 e 18 graus. Em Ivoti, a mínima é de 6 e máxima de 19. Em Novo Hamburgo, as temperaturas ficam entre 7 e 20 graus. Em Capão da Canoa, a mínima de 8 e a máxima atinge os 21 graus. Durante essa semana, o Conexão está recebendo representantes de cidades aqui da região para falar sobre mobilidade urbana. Depois de conhecer a situação atual de São Leopoldo, Canoas e Novo Hamburgo, chegou a vez de Esteio. É verdade, mas antes da entrevista, aqui no estúdio, vamos conhecer um pouco mais sobre o município. Acompanhe a narração de Daniel Grudzinski. Localizada na região metropolitana de Porto Alegre, Esteio tem aproximadamente 80 mil habitantes. Com um PIB de mais de 2 milhões de reais, a economia gira em torno de indústrias e do polo comercial. Esteio também conta com o Hospital São Camilo, com 65 leitos e 9 unidades básicas de saúde espalhadas pela cidade. E para falar mais sobre a atual situação da cidade, os desafios e planos referentes à mobilidade urbana, recebemos aqui no estúdio Arno Leonhardt, que é secretário de Segurança e Mobilidade Urbana de Esteio. Olá, seja bem-vindo aqui ao Conexão. Boa tarde, obrigado. Olá, tudo bem? Bom, a gente quer começar essa entrevista falando justamente qual é a situação atual da cidade, quando o assunto é, então, mobilidade urbana. Ok, o município de Esteio é uma cidade com 32 quilômetros quadrados, então tem as margens da 116 e vive esse conflito de trânsito, né, de mobilidade no deslocamento. Então, Esteio cresceu nos últimos anos e também o número de veículos aumenta em torno de 2 mil veículos por ano emplacados no município e a estrutura das vias é a mesma. Então, a questão da mobilidade urbana hoje é o principal desafio do município, um dos principais aspectos que temos que resolver assim na cidade. E quais as maiores demandas da cidade em relação à mobilidade urbana? Principalmente a questão do transporte coletivo, né? E a questão do afogamento do tráfego, congestionamento de algumas sinaleiras em horários de pico. Bom, e a cidade já tem planos, então, investimentos para melhorar essa questão? Sim, o Esteio foi contemplado com o PAC Mobilidade, né, em torno de 9 milhões de reais do plano do PAC Mobilidade, que é o crescimento das cidades, aí, desenvolvimento, onde está previsto reasfaltamento de algumas ruas, os BRS, né, os famosos BRTs, BRS, que são corredores exclusivos de ônibus. Esse processo ainda são de municípios da região, mas Esteio também está contemplado nesse projeto do governo federal. Bom, e a má sinalização das ruas é uma questão bastante questionada pelos moradores ou por quem mesmo visita a cidade, né? E de que maneira o município avalia as condições de sinalização de Esteio atualmente e quais iniciativas que estão sendo pensadas para isso? A sinalização ela é basicamente horizontal, vertical e semafórica, né? Então, ela tem hoje as condições mínimas de trafegabilidade, de sinalização. Ainda falta melhorar a sinalização em diversos locais, mas ela atende o mínimo, né? Então, falta a questão da mobilidade, muito investimento ainda na área. Os nomes de ruas, por exemplo, também é importante. A colocação de placas também. Sim, placas de identificação de rua. Em 2009 foi colocado nos postes de energia aquele adesivo que indica, né, o nome das ruas, mas nas esquinas nós iniciamos no ano passado algumas ruas. Né? Não é, a cidade toda ainda não é contemplada. Assim como outros municípios aqui, como a gente tem visto também, né, Rodrigo? Isso aí. Bom, secretário, a gente recebeu pelas nossas redes sociais alguns relatos e entre eles está o da Aline Baladão Santos, ela mora no centro e ela diz o seguinte, vamos abrir aspas, muito se fala em ciclovia, corredores para ônibus, melhorias de vias para os carros, mas quando vão lembrar da maioria que são os pedestres? Em Esteio, segundo ela, o pedestre não tem vez, as calçadas são horríveis, sinaleiras dão prioridade para os carros, as bicicletas
bicicletas invadem as calçadas e, segundo ela, ninguém faz nada. Bom, secretário, o que a gente pode dizer para a Aline, então, a respeito de tudo isso que ela relatou? Bom, a Aline, ela é a presidente do sindicato, né? A Aline contribui muito sempre com as questões do município. Obviamente, a calçada é responsabilidade do proprietário, exceto os espaços públicos, né? Então, cabe ao poder público, e claro, fiscalizar a questão das calçadas. Ela questionou também a questão do pedestre, né? O pedestre tem a sinalização do pedestre, que é a faixa de pedestre, né? E realmente é muito uma questão de educação do próprio condutor. A gente falava da sinalização, né? As placas de sinalização com limite de velocidade normalmente não são respeitadas, né? Assim como a faixa do pedestre, né? Normalmente os próprios motoristas não respeitam o pedestre que está atravessando a faixa. A gente tem uma coordenação de educação do trânsito que trabalha essas questões, mas trabalha toda a questão de educação do comportamento dos motoristas, né? Tem também a questão do balada segura, que também busca uma mudança de comportamento, mas essa é uma questão mais de educação, de comportamento dos próprios condutores. No caso da calçada, por exemplo, a gente sabe, né, que é de responsabilidade de cada um dos moradores da cidade de Esteio, mas existe algum plano, por exemplo, para fazer algum tipo de também a educação para as pessoas, que elas saibam que elas têm que colocar uma calçada boa para as pessoas poderem andar por ali também? Sim, esse projeto é um projeto, inclusive, da Secretaria de Planejamento Urbano, né, que visa isso, fiscalizar as calçadas, educar os moradores, tem um projeto específico para isso. O senhor falou aí em conscientização, né, mas que planos vêm sido feitos? Trabalhar com as crianças nas escolas ou até mesmo nas ruas? O que você já tem feito nesse aspecto de prevenção realmente? Bem, a parte da educação do trânsito tem um projeto que é o Geração Consciente, desde do início, o De Olho no Futuro, né, que são projetos desde a escola de educação infantil, que já o próprio filho já vai dizendo para o pai, olha pai, põe o cinto. Nesse sentido, assim, desde a educação dos próprios motoristas do transporte coletivo. Então, a gente tem desde da educação infantil até da questão do pedestre, tem o Travessia com Segurança, então, que se faz uma campanha de educação nas faixas de pedestre. Então, para o condutor, entrega uma orientação para ele, solicita que ele respeite o pedestre, entrega um panfleto, né, de educação do trânsito sobre as normas de trânsito que devem ser respeitadas. Mas essa questão das sinaleiras, por exemplo, que ela coloca, as sinaleiras, elas têm tempo suficiente até para esse pedestre atravessar a rua? Às vezes a gente sabe que tem algumas que têm um tempo bem curtinho, né? Normalmente sim. Normalmente o tráfego maior é de veículos, né? E, então as sinaleiras têm um tempo menor para o pedestre. O que acontece também é que o pedestre também nem respeita o sinal de pedestre que tem ali, né? Então a sinaleira está fechada para o pedestre está atravessando. Então tem a questão dos dois lados, né? Mas a área central da cidade, que é onde tem o maior fluxo de pedestres, tem semáforos para o pedestre. Tá certo. Então, bom, Conexão faz agora um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua com essa conversa aqui no estúdio. É isso aí. Participe com a gente pelo facebook.com/TV Unicinos. Você também pode participar pelo outro Facebook da rádio, que é o facebook.com/UnicinosFM. Não saia daí, nós já voltamos.